Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao podcast do Você Concursado e hoje a gente trouxe aqui uma pessoa extremamente importante nessa área de concurso, Ellen. Seja muito bem-vinda, Ellen. Muito obrigado pelo convite, Bruno. Me sinto tão honrada aqui, né? Meu amigo de TCDF, gente. Recebi esse convite, estou muito feliz. Muito obrigada. Para você que não conhece a Ellen, que eu acho difícil não conhecer a Ellen, quem está estudando para essa área de controle, a Ellen é auditora do TCDF, né? Entrou junto comigo lá no concurso, né? E ela veio aqui dar dicas justamente sobre o TCDF, né? Eu acho que a pergunta que a gente mais escuta é quando é que vai sair o edital do TCDF, né, Ellen? Mas essa pergunta eu vou deixar para fazer para Ellen mais para o final do nosso podcast. Por hora eu queria saber um pouquinho mais sobre a Ellen, né? Antes da gente falar um pouco sobre essa preparação, quem é a Ellen? Boa pergunta, Bruno. A Ellen é mãe, eu sou auditora do Tribunal de Contas, né? Já foi falado, e eu sou professora de auditoria, controle externo e na área de perícia contábil. Bruno, eu sou amante do cérebro humano e meu objetivo de vida é sempre expansão, de crescimento, e também minhas missões de vida é ajudar alunos a passarem em concurso, assim como a sua missão, que eu sei que é também, né? E meu objetivo aqui hoje é falar um pouco da carreira do TCDF, como foi a minha formação até chegar lá, os medos e os acertos, né? Os erros e os acertos, os medos que eu tive. Mas mais do que isso, igual eu falei para você, minha missão é muitas vezes, né, inclusive ao longo da minha vida, eu procuro levar a simplicidade em algo que talvez não seja inicialmente considerado simples. Eu acho que essa talvez seja a minha maior característica. E realmente você consegue, né? Porque a Ellen consegue deixar simples a auditoria, né? Que é a matéria que você ministra aí, um dos grandes players do mercado aí de concurso público. Ellen, mas como é que começou essa sua preparação e essa sua vontade de se tornar auditora? Na verdade, Bruno, eu nunca tive essa vontade, tá, de se tornar auditora do Tribunal de Contas. Por quê? Porque eu não me considerava capaz de chegar até lá. Então, era uma coisa muito distante. Então, quando eu comecei a estudar para concursos, eu vim de iniciativa privada, eu fui mandada embora, teve enxugamento de salários, enfim, e eu fui escolhida lá para ser mandada embora. No dia que eu fui mandada embora, Bruno, parece que meu chão desabou, assim, eu sentia totalmente perdida, fiquei uns 2 meses refletindo o que eu ia fazer da vida, se eu voltaria para a iniciativa privada ou não. Minha formação é engenharia de alimentos, eu amava o que eu fazia, só que trabalhava demais. E um dos grandes sonhos da época, Bruno, era ser mãe. Então, naquela condição que eu tinha, não era possível ser mãe, não é possível ter família, e muito menos, né, namorado, porque na época eu conheci meu marido na semana que eu fui demitida. Enfim, eu comecei a estudar para concursos com o objetivo de ter uma estabilidade financeira. Eu não queria passar fome, entendeu? Era só isso. E eu não tive condições financeiras, ninguém me bancava, nada disso. Então, eu procurei estudar para concursos públicos de maneira geral. Então, você sentiu que é a realidade da área privada, né? Então, que você pode ser mandado embora a qualquer momento, depende muito ali de fatores externos, né? Que às vezes você nem tem esse controle. E para que você tivesse uma vida dos seus sonhos, que seria ser mãe, né, necessitava, né, dessa estabilidade que o concurso público oferece. Então você começou buscando esse sonho. O meu sonho não é nem a parte só financeira, mas é financeiro no sentido de me dar qualidade de vida. Adoro esportes, você sabe, né? Eu gosto de musculação, crossfit, corro e adoro esportes, adoro estar com a minha família, com os meus filhos, eu quero qualidade de vida. E eu vi a oportunidade no concurso público a melhor naquele exato momento. Mas tem um grande porém, rapidinho, um grande porém nesse período. Eu não sabia nada, Bruno, de concurso público, né? Eu sou de Goiânia, não sou de Brasília, não sei nem se você é. Mas, enfim, não sabia nada. Então, eu comecei literalmente do zero, né? Eu só sabia português. Aqui em Brasília, a gente vive realmente numa bolha de concurso, né? Então, desde pequeno, a gente é acostumado a ouvir falar sobre concurso. Tem um tio que é concursado, tem um primo que é concursado, enfim. Mas fora de Brasília muda um pouquinho, realmente. Eu morei em Goiânia há um tempo, então eu percebi que é um pouco diferente essa é a realidade, né? Mas a Ellen falou que é muito família, né? E gosta desse tipo de atividade de esportiva e tal, além de ser professora. Então, quem acompanha a Ellen pelo Instagram vê muito essa realidade. Ela não está falando aqui da boca para fora. Então, quem quiser seguir, você já quer deixar seu Instagram para o pessoal? Pode ser. É Ellen VR Lopes.
Ellen Verri Lopes, só isso. Meu nome é com E2LZN Verri Lopes. É isso. Beleza. A gente vai deixar aí a descrição no vídeo, vai ter o Instagram da Ellen. E daí, então, você decidiu estudar para concurso, mas assim, como que você chegou na área de controle, né? Porque existem várias áreas, né? O que aconteceu? A primeira área que eu fui foi para a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, porque era concursos meios, né, que a gente chama de escada, para que eu fosse para frente. Acontece, até passei no cadastro de reserva, mas enfim, demorou para ser chamada. E depois de 9 meses, Bruno, eu passei como analista do DENIT, depois de começar a ser estudado, devido à minha melhor redação. Olha aí, gente. Eu sempre fui muito boa na escrita, sempre prezei pela escrita, e a minha redação foi a melhor do concurso. Na época, eu dei várias entrevistas e tudo mais. E aí, só que quando eu fui descobrir com a minha lotação, porque eu coloquei lá, quando eu fiz o concurso, Superintendência GODF. E quando eu fui lotada em Goiânia. Eu já estava morando aqui, né? Eu já tinha vindo para Brasília, já estava com o meu atual marido, na época a gente noivou e morava junto. E eu queria voltar para Brasília, né? E aí o próximo concurso que viria é analista do Bacen, era do Banco Central. Enfim, porque era área de gestão. No primeiro momento era a Receita Federal que eu queria, mas descobri que a maioria dos alunos ia para a fronteira, então eu queria ficar em Brasília, não queria ir para a fronteira, e resolvi estudar para analista do Banco Central. Por que eu fui para analista do Banco Central? Porque eu sempre gostei de direito administrativo e administração pública, né? Sempre estudei muito, gostei muito, dominava muito a matéria. Então, a área que era mais a minha praia, o salário estava excelente para mim, para quem, né? Eu era analista do DENIT, já ganhava uma coisa boa, só que eu queria morar em Brasília com um salário bom. Me dediquei horrores, Bruno. Me dediquei, assim, morri de estudar, não sei o quê, não sei o quê. Eram 120 vagas, né? Era, acho que 60, mais 60 cadastro reserva, 120 pessoas para o curso de formação. Várias pessoas, não sei se você lembra desse concurso, você lembra? Por alto, mas é um concurso de alto nível, salário muito bom, então assim, 120 vagas é bastante, né, para esse acho que era tipo de 60 mais 60, ia chamar 120 lá, enfim. Fui para o concurso, Bruno, toda preparada, meus amigos falavam que só ia lá assinar a posse, tanto que eu me sentia preparada e de fato estava. Tomei Ritalina, né? Vou confessar, tomei Ritalina no dia, passei mal, e aonde que eu não fui bem? Na discursiva. Porque eu passei mal na hora da discursiva, que sempre foi o meu maior forte, entendeu? Saí de lá arrasada, mesmo assim, fui lá, não fui chamada para... Eu passei, fui aprovada, enfim, mas não fui chamada para o curso de formação, ainda não. E entrei em depressão, Bruno. Foi isso que aconteceu. Dezembro, mais ou menos, no final dos resultados do concurso, eu meio que entrei em depressão. Você já tinha, então você veio no histórico de concurso, passou lá no Banco do Brasil, na Caixa, né? Não, analista do banco, analista do DENIT. Mas antes você chegou a passei passar, ficou lá no cadastro. Não, nunca fui. Tomei posse, passei cadastro reserva, aquela coisa toda. Aí depois passou no DENIT. Passei. Aí falou assim, poxa, eu sei, eu domino esse negócio de concurso, né? Domino redação. Eu achava, nossa, eu sou a top das galáxias da redação, né? E aí veio o outro concurso e foi justamente no seu ponto forte que teve essa rasteira. Então, explica um pouco do porquê que esse emocional ficou abalado, assim, né? Eu acho que talvez, Bruno, eu me cobrava muito, né? Na época, justamente pelas pessoas acharem que eu era muito boa naquilo, e eu me considerar boa mesmo, em administração, direito administrativo, que é a área específica, e eu fui com aquela total confiança do mundo. Eu falei, vou dar aquela guinada, vou tomar um remédio aqui, né? Não sei o quê. E errei, né? Errei. E eu entendo, Bruno, assim, com toda... Eu não sei se você acredita em Deus, acredito que sim, né? Mas, assim, eu acho que Deus faz um planejamento pra gente, a gente faz outro. Então, quando aquilo aconteceu, na hora, Bruno, eu até me emociono, porque eu lembro que parece que eu queria morrer, sabe? Assim, era assim, uma coisa tão doída, parece que meu sonho tinha ido embora, você entende? Então, eu acreditava que aquilo era para mim, que eu tinha certeza que estava ali, e de repente, conforme eu te falei, em dezembro eu entrei em depressão. Não conseguia mais pegar em livro, Bruno. E aí, deu 3 meses, eu não estudava, Bruno, não queria pegar mais livro, todo mundo achava que era boa, e aí voltando à história do porquê da área de controle, o próximo concurso seria o controle interno do GDF, que chama CEAP, né? Não sei como é que... É GDF, mas eu lembro que o concurso chamava CEAP, e o TCDF. Quando foi para o TCDF, eu não achava que era possível, né? Eu falei, gente, e inclusive pessoas ao meu redor falavam, olha, o pessoal que passa no TCDF, principalmente para o auditor,
era pessoal que era contador, você, né, Bruno? Sempre fala que contador passa em tribunal de contas, mas quase não passa contador em tribunal de contas, passa mais engenheiro. E eu sou engenheira. E aí me falaram que passava contador e gente da área de direito. Várias pessoas me falaram, não sei o quê. Enfim, não tinha outra opção, igual eu falei, estava em depressão mesmo, assim, comecei a estudar despretensiosa, eu estava no DENIT, trabalhava, né, o dia inteiro. E foi que eu prestei o concurso, né? Eu prestei no final de semana auditor, o outro analista e outro técnico. Passei no auditor e no analista, no técnico não passei. E aí, enfim... Engraçado, gente, isso aqui que a Ellen falou, né? Porque o de técnico era nível médio, né? Nível então, médio. Teoricamente, era o mais fácil, né? E impressionante. Mas sabia que eu não acho, gente, para aqueles que nos escutam, eu não acho técnico. Várias pessoas me perguntam, Ellen, acho técnico? Não, sabe por quê? Porque, assim, primeiro, nas objetivas, você não pode errar uma. Primeira coisa, eu acho. Você errou, meio que você é desclassificado ali. E lembra, o meu maior forte era discursivo. Então, para eu ir para discursivo, eu tenho que ter uma pontuação muito grande no objetivo. Normalmente, a nota de corte é muito alta. É muito alta. Você passou, eu acho, não passou? Não. Nesse de técnico, não. Eu não fiz porque, na época, eu já era técnico do TCU. Era verdade, é verdade. Não resolvia. Não queria perder o final de semana fazendo prova, não. E eu acho que eu estava cansada também. Eu acho que o auditor foi todo gás, né? O analista, eu continuei estudando. E era um analista que eu achava que eu tinha passado, entendeu? De fato, passei, né? Só que eu falo assim, né? Entre o auditor e o analista, eu optei pelo auditor porque a carreira é fim, né? Uhum. Mas porque ela no tribunal, não sei se todos sabem, mas é o mesmo salário, né? Analista e auditor. Então foi assim. Então você fez os 3 concursos, passou em auditor e analista. Passei. E como é que você se sentiu depois dessa aprovação, né? Porque você, antes de fazer o concurso, você acreditava que não conseguiria passar, enfim, por tudo que você contou. E aí, depois você passou, você falou, como é que você se sentiu? Quando eu fui, primeira coisa, quando eu fui para o concurso, eu lembro que a gente foi com 3 colegas, né? Eu, a Ana e o Alexandre. A gente foi até no mesmo dia da prova. Enfim, Bruno, primeira coisa, quando a gente saiu lá da primeira parte objetiva, né? Meu marido foi buscar a gente para levar para almoçar e para depois voltar para a discursiva. Bruno, eu não achei nada, assim, o que acontece? Eu não achei que minha vida ia piorar ali, você entendeu? Eu acho que já estava tão, assim, acostumada, assim, né, com aquilo. E eu acho que eu estava meio calejada, assim, né? Então eu achei que eu não ia piorar aquilo. E não achei aquela prova, que eles acharam. Eu falei, nossa, a prova mais difícil de todas, não sei o quê. E eu achei assim, não tranquilo, mas não esperava coisa diferente, uma prova de auditor, entendeu? E só para contar também, eu sempre conto esse caso, 2 semanas antes de eu fazer a prova, eu estava lá naquela revisão, naquele desespero. Meu marido entrou no sala de quarto, no meu quarto de estudo e falou para mim, falou, Ellen, eu não quero que você se decepcione igual você se decepcionou para o Bacen, mas não vai com esse gás todo, não, porque eu acabei de conversar com meu primo, que é advogado, ele falou que é meio que impossível você passar, entendeu? Porque gente, você começou a estudar agora para o Tribunal de Contas, o pessoal do Tribunal de Contas estudou 7 anos, entendeu? E foi assim, e falei para você, eu não fui achando que eu ia passar, nada disso, eu fui achando que minha vida não ia piorar ali, e foi que aí, voltando à história, no dia que eu soube, nem foi no Diário Oficial, não, foi aquela que eu falei para você, né? Eu não sei se hoje faz isso, tá, gente? Mas na minha época fazia assim, fazia uma escala assim escala não, um ranking. Só que eu nunca consegui fazer esse ranking. Alguém fazia lá e mandava, entendeu? Já fica a dica que você concursado faz, tá? Quando sai o resultado, você concursado monta um rankingzinho. Eu não sabia fazer. E um professor meu, até falo ele, é um queridíssimo meu, Marcel Guimarães, ele que me falou por mensagem, falou, Ellen, você tá dentro das vagas. E aí, menina, aí foi um chororô, foi o dia mais feliz da minha vida. Aquele dia que eu estava em Goiânia, né, eu trabalhava lá, vim para cá por motivos pessoais à época. Menina, no dia, né, eu falo, gente, mas eu chorava tanto, eu olhava para o céu, Bruno, falei, gente, Deus, não precisava de tanto, não. Eu nunca imaginei, principalmente auditor, analista eu imaginava, né, depois da prova, mas o auditor eu não imaginava. Engraçado, porque na prova de auditor e de analista, eram praticamente as mesmas matérias, né? Bem mais auditor. E depende do cargo também. Depende do cargo. Porque o cargo que eu lembro que eu fiz era quase a mesma quantidade. Né? Orçamento. Era bem parecido o edital, inclusive. Mas a auditor tinha mais matérias do que o de analista. Acho que umas 20 matérias. Analista tinha menos, só que eram muitas matérias que eu já sabia, né? Do auditor e de outras, assim, né, temáticas. Então,
para mim, e eu, analista teve um grande assim, diferencial. Eu gabaritei a discursiva, era administração pública na minha, né? Sim. De parte de, então eu gabaritei, entendeu? O parecer, entendeu? Caramba, legal. Aí por isso que eu tinha meio que certeza, porque caiu uma coisa que eu sabia que tinha ido bem. Como você já escrevia bem, caiu uma coisa que você sabia, dominava, pronto, né? Aí buscar ali a nota máxima. Cara, mas que massa, né? Tipo, sair de uma situação que você não acreditava para uma situação que não é inacreditável, é do buraco mesmo. Que era impossível, né? Eu achava que... Mas assim, igual eu tô te falando. Então, aí eu ia prestar o controle interno, sabe? Que eu falei, não vai dar. Aí, quando eu passei, né? Aí eu desisti do controle interno, né? Da CEAP, né? Mas... Gente, muito legal isso. Porque, assim, se a gente for parar para pensar racionalmente, a Ellen que estava ali antes de fazer a prova, 2 semanas antes de fazer a prova, era a mesma Ellen que tinha feito a prova. E a mesma Ellen que foi aprovada. E a mesma, entendeu? Então, assim, não é que você mudou em 2 semanas. É só porque você não acreditava que era possível. Sim. Você não acreditava você. Porque as pessoas em volta, né, não acreditam, né? Isso é muito louco, assim. Porque às vezes você tem em volta pessoas que acreditam no seu potencial ou que te dão força, mas às vezes você não tem. E quando você não tem, você tem que seguir acreditando em você, né? Sozinho, assim. Mas tem que seguir, porque é possível, né? Tem gente que passa, então é possível. Então não acreditar nisso, que não é possível, tem que estudar não sei quantos anos. Na época que eu estava fazendo, o pessoal falou, não, se você não investir mais de 10 mil reais em preparação para esse concurso, você não é aprovado. Esse concurso é aprovado quem consegue investir tanto. E assim, não faz sentido, né? Mas a gente está ali, a gente acredita, né? É tudo que eu acho, Bruno, que eu chamo de crença, tá? Crença é o seguinte, se uma pessoa fez diferente, é porque não é verdade, sabe? Assim, então, você tem que passar, você só passa... E eu estava até outro dia refletindo sobre isso. Só tem um método, só tem um professor. Não, eu acho que não. Eu acho que tem vários métodos, várias coisas a serem feitas, várias coisas que dão certo para você, várias coisas que dão certo para mim, entendeu? Então, que você tem que se encontrar nesse momento. E foi isso que eu fiz, sabe? Assim, então... Mais uma vez, é crença que coloca na nossa cabeça. Assim como na infância, várias bobeiras que coloca na nossa cabeça, para concurso não é diferente, entendeu? Você fala isso e é verdade. Se a gente entrar hoje no Instagram, por exemplo, a gente vai ver um monte de... O método correto para ser aprovado em concurso. Pô, não é assim que funciona. Não é. Eu não acredito em um método. Existe o seu método, né? Eu falo do meu método no seguinte sentido, o que eu fiz para ser aprovada, mas não necessariamente que é aquele infalível. Não, porque cada pessoa é única, sabe? Assim, igual a gente vai no médico, dá um remédio pra gente, cada pessoa é única. É claro, falo dos meus erros, dos meus acertos, que funcionou, não funcionou, e tem a particularidade da pessoa. Mas a fórmula secreta, o método secreto, não. O que é secreto, que eu falo assim, que é ouro, é a gente procurar melhorar 1% a cada dia. Não sei se você já ouviu falar de juros compostos. Você já. Vou falar de juros compostos, né? Óbvio. De Einstein, que ele fala que se a gente melhorar 1% de hoje, aí 1% de ontem, sabe? Vai somando, não é 365, é 3.765% ao longo de um ano. Então, eu acredito sim. Só que a maioria, e 99% das pessoas, por cento das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas não querem melhorar aquele pouquinho. Ela quer o método milagroso, a coisa certa, entendeu? Vamos dizer assim, estudou sem passar. Gente, não existe milagre, Bruno. Não existe milagre. Estudei muito, tá? Falei assim, você estudou só 3 meses para o TCDF. Não, meus amores, eu estudei muito, muito. Eu 4 horas da manhã, já rasgava a cadeira. Eu até furei minha cadeira, Bruno. Eu esqueci até de contar isso em aulas e lives que eu dou. De tanto estudar. Mas uma coisa eu tinha, viu, meus amores? É ali, né, que eu olho, né, Bruno? Uma coisa eu tinha que eu quero falar para você. Eu nunca tive preguiça. Nunca. Nunca tive preguiça de estudar, Bruno. Nunca. Sabe? Assim, claro, cansaço tive, não sei o quê. Mas nunca tive preguiça de estudar. Porque eu achava que ali eu me tornaria melhor. E até hoje, Bruno, eu estudo, adoro estudar, entendeu? Eu passo isso para os meus filhos. Porque é a nossa forma de expansão, sabe? Sim. A gente vai ter que estudar pro resto da vida. Claro, eu estudo outras coisas hoje, né? Mas a vantagem de ser concursado é isso, né? Você direciona o que você quer estudar. Agora, conta um pouquinho sobre a sua metodologia de preparação, né? Porque, como você disse, existem vários métodos, mas assim, a gente precisa conhecer para poder saber, poxa, isso aqui se aplica para mim, isso aqui não se aplica, né? Como é que foi essa sua estratégia aí para se preparar para o TCDF? Para o TCDF, tá? Eu já tinha uma bagagem boa de estudo, certo? Principalmente nas principais matérias, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, português, AFO, já tinha uma noção. AFO tinha noção.
E algumas outras matérias eu não tinha. Por exemplo, auditoria, que eu dou aula, e controle externo também, que eu dou aula. Enfim, o que eu fiz? Desde o começo, erros e acertos. Mas eu vou falar algumas coisas, tá? Que participou do meu método aí. Desde o começo dos meus estudos, desde o começo, primeira vez que eu estudei lá para a Caixa Econômica Federal, eu estudei por resumo, tá? Na época, chamava Mapas Mentais. Eu li um livro lá em áudio, escutei, na verdade, Alex Viegas, não sei se eu ouviu falar. Lá em Goiânia a gente não tem muito acesso, igual vocês têm aqui. Naquela época a internet também não tinha muita coisa, sabe? Enfim. Eu li o audiobook dele e li o livro do William Douglas, que Como Passar em Concurso. E eu sei... Como passar em provas e concursos públicos. É esse mesmo. E li assim, né? Não li aquele livro gostava, mas aquelas partes que me interessavam. Enfim, vi o CDzinho dele, enfim, a palestrinha dele, e eu fui daí. Então, primeira coisa, sempre fazer resumos, né? Eu fazia mapas mentais, resumos, sempre colocar nesses meus resumos, eu colocava, Bruno, desenhos, tá? Sou péssimo em desenho. Minha filha de 7 anos desenha muito melhor que eu. Mas a forma que a gente tem de lembrar, e eu tenho que lembrar, e fazer a coisa divertida era desenho. Então, tem várias coisas. Eu sempre falo, quando eu falo para você de maçã, você lembra da palavra maçã ou a fruta maçã? Você lembra da fruta maçã? Da fruta, com certeza. Então, tem várias coisas que eu fiz no meu caderno. Assim, tem vários professores que pegavam meu caderno e falaram assim, nossa, você parece que você assim, ninguém entendia meu caderno. Você tá brincando, né? Você tá lá estudando ou você tá desenhando? Não, e eu usei muita criatividade. Às vezes eu tinha minha sobrinha à época, né? Eu sei lá, vi um desenho com ela. Eu associava aquilo com a matéria, sabe? Eu sempre procurei desenvolver minha criatividade com aquilo. Então, bora lá. Primeiro, o resumos. Antes de tudo, antes dos resumos, planejamento. Eu revisava meu planejamento, eu fazia um planejamento. Essa semana eu vou de acordo com o meu horário naquela semana, e eu revisava todo final de semana, todo domingo eu revisava o da semana seguinte, tá? Tinha semana que ia bem, tinha semana que não ia bem, tinha semana que eu precisava melhorar. É sempre aquela questão de estar melhorando, o processo contínuo, certo? E o processo de não parar, né? Porque às vezes a pessoa vem numa semana boa, aí na semana seguinte não é boa, e ela, não vou conseguir manter, e aí já larga o estudo ali, né? Não. Só que vai ter isso mesmo, altos e baixos. Tem uma coisa também que eu tenho muito forte, que eu acho que é uma habilidade que precisa ser desenvolvida com a pessoa. Eu tenho consistência, né? Agora, só voltando à atividade física, igual todo mundo fala, você malha muito. Não malho muito, eu malho todos os dias, entendeu? E a mesma coisa do concurso, Bruno. Eu não estudava muito, claro, no começo sim, mas depois, eu estudava todos os dias, você entende? Então tinha muita consistência, muita. Porque você trabalhava e estudava, né? Quando eu passei, sim, quando eu passei. No começo não, no começo eu estava desempregado, os 9 meses lá, não. Mas, mesmo assim, eu sempre tive consistência, sabe? Assim, e eu falo até mais, Bruno. Pessoa que trabalha, eu acho que é até melhor do que pessoa que fica em casa o tempo todo. Porque a carga em cima da gente, o tempo todo você parece que tem que estudar, sabe? Assim, eu ficava lá só estudando. Eu ia almoçar com áudio de aula, sabe? Eu gravava, na época eu estudava CTN, sabe? Código Tributário Nacional. Eu gravava e escutava o CTN, porque inicialmente eu estudei para uma época para Receita. Enfim, era assim, tudo era voltado para o estudo. Outra coisa que eu acho que é fundamental, desejo profundo, entendeu? Hoje eu estava saindo da academia, até uma amiga falou para mim assim, um colega lá, falou assim, eu sou advogado, queria tanto estudar para concurso, mas eu começo a dar uma aula, ganhei uma aula. Eu falei, não, você não está entendendo, entendeu? Você não está entendendo. Quem quer passar no concurso de auditor, de analista, tem que ter esse desejo profundo. Haja o que houver, entendeu? Pagar o preço, Bruno, e lembrar que é um jogo de longo prazo. Não é para amador, entendeu? Eu vou começar. Não é assim. A regra não é essa. Igual eu falei, se está pensando em milagre, não é aqui que vai encontrar, entendeu? A regra é jogo a longo prazo, é consistência e resistência, né? Você tem que ir, tem que ir, tem que ir. Voltando ao método, eu planejava toda semana, revisava esse planejamento, sempre fiz resumos, sempre expliquei matéria, né? Eu acho que para amigos, para mim, no banheiro, antes de dormir. Sempre. Era a formação para professora, né? Você já estava estudando para o concurso e para ser professora ao mesmo tempo. Sempre fazer questões, sempre. Não sei o que coloca no resumo. Olha para as questões, você vai saber o que você coloca no resumo, mesmo não sabia nada, Bruno. Eu lembro que primeiro direito que eu vi, direito previdenciário, gente, eu não sabia nem que era direito público e privado, não sabia, entendeu? Mas mesmo assim, eu ia na garra, na coragem, vários dias, meus amores, eu chorava, Bruno, sentava na cadeira e falava, pega um livro. Bruno, quantas e quantas vezes? A menina que morava comigo, na época que eu fui mandada embora, eu dividi apartamento para redução de custos, eu tinha uma reserva financeira, aquela coisa toda.
né? Era tudo contado, não gastava nada que não fosse material de estudo, nada. Não comprava uma agulha. Fiquei 1 ano sem fazer unha. Desejo profundo, né? É desejo profundo. Só que assim, eu sabia, Bruno, eu não sabia quando, mas 1 hora eu sabia. E todo dia, antes de começar, eu fazia uma oração. Eu chamo de oração de estudante. Eu me imaginava o meu nome lá no diário, entendeu? Demorou, oração. mas chegou. Você tem essa oração ainda? Eu tenho. É mesmo? Que massa, isso é legal. Seria legal compartilhar essa oração aí com o pessoal. E tá guardada lá, mas eu tenho sim. Uma oração de estudante que eu pedia todos os dias para Deus, né? Para lembrar na hora da prova. Porque igual eu falo, tem muitos alunos que chegam para mim e falam, Ellen, meu maior medo é porque eu não eu falei, meu querido, não se sinta privilegiado. Ninguém fecha edital. E mesmo os que fecham, eu não quero ver lembrar na hora da prova. Não se lembra. Porque fecha, assim, passa pela matéria, mas às vezes é superficial, né? Não consegue realmente fechar todo o edital da profundidade que gostaria de fechar, né? Normal isso. Mas aí, por isso que tem que ter o planejamento, né? E você foca naquilo que dá mais pontos. O basicão de tudo, eu falo, planejar, sempre fazer um material que é o estudativo, né? Material seu, com resumo, bastante exercício. Revisar, né? Eu fazer revisão sempre. Antes de começar a próxima matéria, revisava. Aquela análise, assim, bem assim, revisão meio, eu chamo revisão porca, entendeu? E ia para a prova, antes da prova, 2 semanas antes, parar tudo e revisar também. Enfim, fazer muito exercício, muito. Outra coisa que eu achei fundamental, ir atrás dos melhores professores, né? Pode estar aqui, acolá, sei lá, aqui no Brasil, fora do Brasil, não precisa nem ser eu, gente, auditoria, se achar um melhor, né? Tem que ir atrás dele, Bruno, tem que ir atrás do melhor, porque um professor, Bruno, facilita a nossa vida, assim, em 1000 anos, entendeu? Um bom professor, não aquele que fica lendo slide, né? Aí já não... Se você pega e bota no slide o que está no material escrito, é melhor sempre o material escrito, né? Você não precisa de ninguém ficar lendo aquilo para você, né? Mas a ideia de ser professor, né, que eu já vi as aulas da Ellen, né, a gente tenta fazer isso aqui no Você Concursado também, é você pegar aquele conteúdo que, em tese, parece ser muito complexo e transformar em algo simples, né? Em algo objetivo, só com aquilo que, de fato, é importante, né? E falando nisso, Ellen, já queria aproveitar para saber de você, né? Nesse concurso do TCDF, assim, a discursiva, normalmente, ela tem um peso, assim, significativo. Às vezes a discursiva vale mais do que a objetiva no que se refere ali à convocação no concurso, porque elimina muita gente, né? Como que foi essa sua preparação para a discursiva? Considerando já que você tinha uma certa facilidade na discursiva, na redação... mas domínio. Eu gostava muito, sempre gostei muito de escrever. Mas né? Tinha ido... mal no Banco Central, mas é mais por emocional do Banco Central, nem foi tanto parte discursiva. Como é que eu me preparei? Eu falei sempre de resumos técnicos, né? De resumos, eu sempre fiz resumos, e os meus resumos sempre, em qualquer matéria, me ajudaram muito para a discursiva, muito, tá? Só que a discursiva, principalmente para o TCDF, Bruno, eu acho que tem assim um pulo gato. A gente tem que saber, eu falo saber não saber, sabe decorar a forma. Como começa um parecer, né? Eu lembro de trata-se de parecer acerca de aquele início, sabe? Insumos, fatos, relatados são. Aí colocava lá, sabe? Então, assim, a forma que é feito um parecer, a forma que é feita a discursiva, você tem que saber decorado. Agora, o conteúdo não vai adiantar você tentar imaginar o conteúdo, adivinhar, testar. Eu vou te falar que eu fiz um parecer e 2 discursivas só para ver a questão de tempo, nunca, sabe, não ficava exercitando, sabe? Por quê? Porque eu sabia que eu tinha que saber a forma, sim, entendeu? Quando eu estudei para o Banco Central, eu contratei um cursinho para corrigir discursivo, tanto é que a professora me falou, assim, não, a vaga é sua, porque eu era a melhor aluna discursiva dela, ela chegou a me falar, né? Enfim, e eu acredito que ao longo do nosso estudo com as outras matérias, certo? Você tem que procurar casar sua discursiva. Eu lembro que na prova de analista do TCDF, falou de um negócio de administração, e eu lembrei de um negócio da 5ª série lá, de entropia do sistema, que é desordem do sistema, sabe? E eu coloquei lá, menina, eu tô te falando, sabe? Se eu falo, tem que lembrar de coisas que associem, coisas técnicas, né? Sim. Depois eu vi que tem esse termo na administração pública. Mas na hora lá, eu lembrei da administração um pouquinho, mas mais na minha 5ª série lá, sei lá, que série que eu aprendi aqui. Então você tem que procurar, Bruno, e a maioria dos alunos tem essa dificuldade de associar a matéria, né?
né? Até auditoria, tem muitas pessoas que falam assim, Alice dá aula de auditoria governamental, mas você fala tanto de auditoria privada, de auditoria contábil, porque não tem como não falar uma coisa da outra. A base é a independente, a privada. É a mesma coisa, eu falo muito de contabilidade em auditoria, muito, porque é um braço, né? A auditoria é um braço da contabilidade. Provavelmente fala também de controle externo, Falo, de direito administrativo. Então, e as pessoas têm que ter isso. Os alunos, eles nos procuram não mesclar isso, e vai te exigir isso, inclusive ao longo das questões e também nas discursivas. Mas, mais do que você tem que saber fazer discursivo, você tem que saber a técnica de fazer discursivo, porque isso agiliza o seu processo. Agora, vamos dizer assim, o conteúdo vai vir na hora, você entendeu? Você vai estudar as disciplinas normais lá, que você tem, às vezes disciplinas. Agora lá, caiu o AFO lá, tudo bem, mas como que eu começo a redação de AFO, entendeu? Vocês têm que saber onde que coloca cada coisa, o que você pode fazer, o que não pode fazer. Isso, com certeza, eu me preocupei. A gente, quando eu estudava para discursiva, eu também via a importância que era discursiva e a importância que era o conteúdo. Sim. E aí, o que a gente fazia? Né? O que eu fazia na preparação? Então, eu estudava para a prova objetiva durante a semana. Só objetiva. Então, pegava aquela tanto de matéria lá, ia fazendo leitura, resumo, também estudava com resumo, também fazia mapa mental. Teve até uma história engraçada na minha preparação, que roubaram meu mapa mental antes da prova do TCDF. Tava na mochila, roubaram a mochila que estava no carro, enfim. Faltava 2 meses para a prova e eu estava sem todos os resumos. Mas, enfim, isso é outra história. Não sabia disso, não? Mas, assim, e aí, então, eu estudava só para objetiva para poder fortalecer essa parte de conteúdo. E aí, quando chegava no final de semana, eu tirava ali 2, 3 horas, que era só para fazer a discursiva. E era uma trabalheira, não sei se você lembra, como que a gente conseguia discursiva para poder treinar. Ou o cursinho dava um simulado que tinha discursiva, né? Ou a gente tinha que ir atrás da banca, procurar concursos semelhantes e tentar achar ali uma questão que era mais ou menos parecida com a do concurso que a gente estava fazendo. Era assim. E aí fazia ali uma redação, treinava ali a questão do tempo e tal, mas eram assim 2, 3 horas por semana para discursiva. E o restante do tempo todinho voltado para a objetiva. E assim, eu acho que funcionou bem. Por isso que a gente, quando montou o Você Concursado, que é o plano que a gente chama de academia discursiva, a gente foi muito elogiado, viu, gente? Eu sou professora, eu tenho vários alunos em comum com inclusive. Porque a gente tenta fazer nessa metodologia, né? E aí a gente bota uma correção por semana, para que a pessoa possa estudar durante a semana para o objetivo, faz a discussão no final de semana, manda para a correção, antes de fazer a outra, recebe a correção com feedback, enfim. Se você for chegar a um nível que a Ellen chegou na preparação para a discursiva, né, de você estar sempre indo bem, você pode até colocar, poxa, discursiva de 15 em 15 dias, né, o treinamento. Então, assim, você vai focar naquilo que você precisa melhorar, né? Mas o importante é você saber que precisa, ou não, né? Mas na nossa época, agora você falou uma coisa bem importante, não tinha isso. Não tinha, sabe, cursinhos que me dá um tema, eu vou corrigir para você. E o pior de tudo, pior não, assim, né? O fundamental, alguém que você confia, né, gente? Porque coisa mais assim, a gente que é estudante, eu sei, Bruno, que eu já fui do outro lado. Gente, é tanto professor, é tanta informação, é tanta coisa, que você não sabe o que você escolhe, não é, Bruno? Então, na minha época, era tanta gente, tanto não sei o quê, que na verdade você tem tudo, mas você não tem nada. Tinha isso, tá? Não tinha. Eu lembro que eu pegava de banca, eu fiz uma discursiva da banca lá, né? Eu lembro até que foi de obra, eu fiz, sabe? Peguei, pesquisei e fiz lá a discursiva, porque a gente não tinha outra saída. E mais do que isso, né? Eu não tinha época, quando eu estudei para o TCDF, pessoal, assim, que confiasse. E auditor TCDF não era, assim, aquela procura, não é que assim, procura toda, não era todo mundo que estudava, ninguém, assim, ia para TCDF, né? Então, talvez até os cursinhos na época nem tinham, né, muita intenção de divulgar trabalho para o TCDF, entendeu? Que tá bem diferente hoje, né? Hoje todo mundo quer, né, gente? O que, por um lado, é bom, que facilita a preparação, mas, por outro, aumenta a concorrência, aumenta o nível da prova, né? Mas tem essas vantagens. E aí, para a gente já ir finalizando, né, a nossa entrevista aqui. Que pena, né, gente? Tô adorando. Foi rápido. Queria saber de você do concurso TCDF, né? O que você acha de previsão para sair, enfim? Olha, gente, a pergunta de $1 milhão, né, Bruno? É a pergunta que mais me fazem hoje em dia. O que eu falo, né, Bruno? Eu não sei nada que você, Bruno, não saiba, nem que os alunos aí não saibam.
Mas no meu chutômetro, tá? Eu acredito que o concurso vai sair até o final do ano. Mas isso assim, gente, é o meu sentir, o meu chutômetro. Mais do que isso também, eu quero avisar, né, que o que eu acho a respeito disso é que a gente não deve se importar com isso. Por quê? Porque a minha pergunta é para você que nos escuta. Você está preparado, se for o mês que vem, né, Bruna? Não tá. Ellen, o que eu estudo? Estudo as matérias básicas, né, Bruna? Aquelas que você tem certeza que vai cair. O que vai cair? Você pode até listar agora quais são as matérias básicas. Português, direito constitucional, direito administrativo, AFO, administração, auditoria, para quem quer ser auditor, né? Porque pode ser que você não queira ser auditor, auditoria governamental, controle externo, controle da administração pública. Esqueci alguma coisa, não? Tem a contabilidade pública que normalmente vem. Não, esqueci. Contabilidade e economia. Contabilidade, isso. Excelente, lembrança, né? Contabilidade, não só a pública, mas a geral, que fala que hoje está tudo mesclado, né? Está caindo de tudo. Bem parecido. Está bem parecido. A contabilidade, eu começaria agora. Por quê? Porque, a meu ver, vai cair, né? Concurso de auditor, todos caem. E a contabilidade não é que é complexo, não é difícil. Mas demora tempo para você pegar a matéria. A mesma coisa da economia, tá? Mas eu ainda dou mais ênfase na contabilidade. Na economia eu sempre brincava, né? Brinco que é meu amor bandido. Eu amava a economia. Às vezes eu saí muito bem, às vezes muito mal, entendeu? Assim, então, assim, eu iria para estudar para economia, mas não tão preocupada com a economia, mas contabilidade com certeza. O grande diferencial meu, Bruno, que eu tive, no TCDF eu já sabia contabilidade geral, a pública eu aprendi, mas foi bem tranquilo, a pública para mim, sabe? Porque já tinha uma boa base da geral, então me ajudou muito no concurso do TCDF. Mas como eu falei, porque eu tinha uma base muito boa. Contabilidade eu não acho que dá para estudar em, sei lá, 6 meses você ser muito bom, entendeu? Só se dedicar todos os dias, não sei, mas assim, eu demorei, sabe? Assim, foi a minha percepção. Não, sim, é uma matéria que exige um pouquinho mais de tempo para você começar a consolidar o conteúdo, inclusive como é português, né? Que também tem isso, licitação, que também tem um pouco disso, né? Então, é bom começar antes, né? E é legal você falar isso, Ellen, porque o pessoal fica, quando é que vai sair a prova? Poxa, o pessoal fica nessa, né? E quando sai a prova, nossa, professor, o edital já tá aí, a prova já tá... Poxa, vamos começar a estudar agora. Começando a estudar agora, né? Quando sair o edital, quanto mais longe for o edital, melhor, mais preparado você vai estar, né? Então, assim, dá para se preparar, dá para se preparar agora, já começar a se preparar agora, né? Com essa previsão de que talvez até o final do ano saia algum edital, mas você já chegar bem preparado, principalmente nessas matérias base. E é legal que dá também para associar esse estudo dessas matérias base com a discursiva. E como é que a gente pode associar isso? Por exemplo, tem lá uma matéria de direito administrativo. Pô, você começou a estudar direito administrativo e tal, viu a matéria de direito administrativo. Poxa, eu quero consolidar esse conhecimento. Vai e pega um tema de discursiva daquele assunto. Hoje a gente consegue fazer isso porque tem a biblioteca discursivas do Você Concursado, que você consegue pesquisar provas discursivas de concursos anteriores, inéditas, enfim. Então você consegue ter acesso a esses temas. Então você vai lá na biblioteca de direito administrativo, joga a matéria que você estudou, pega um tema daquela matéria e aí faz uma discursiva. Você vai estar, é um resumo, né? É um resumo mais que você também já está praticando, questão de escrita, vai treinando a mão, que a gente nem escreve tanto mais. Eu escrevo ainda, Bruno. A mão ali e tal. Eu escrevo. Eu escrevo um diário, gente. Eu tenho um diário, olha eu escrevo. Isso é raridade. Mas dá para se preparar, então, com antecedência para esse concurso, né? Então, para a gente finalizar, né, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui, reforçar o seu contato. Gente, quem quiser conversar com a Ellen, tem o Instagram dela. Ellen Verri Lopes, gente. Agora escreve meu nome, né, junto com o Lopes no final. Todo mundo conhece como Ellen Verri, mas é com E de elefante no Instagram. Isso. E compartilhe com ela suas dúvidas, né, seus medos, porque você viu a história da Ellen, ela passou por muita coisa durante essa preparação, superou. Hoje é auditora do TCDF, né? Tem um trabalho reconhecido, né? E, assim, eu conheço o trabalho da Ellen tanto como professora e como servidora, né? E em ambas as situações ela é muito elogiada, né? Pelo que ela faz. Então é uma pessoa que vale a pena seguir, né? E eu queria... viu, gente? Idem. A gente trabalha junto. E o Bruno agora a gente está junto, né? No gabinete e só elogios, né? E aí eu quero que você deixe, então, uma mensagem aí final para quem está nessa preparação árdua aí para o concurso. Eu queria falar para você que me escuta, né, que muitas vezes eu não acreditei que eu fosse capaz, né? E eu acredito que muitos alunos que estão aí nos escutando não acham que é capaz, mas porque crenças foram lhe colocadas na cabeça.
Como que a gente acaba com essas crenças? Se aliando às verdades que existem na vida. É possível sim, concurso existe sim, concurso de auditor, analista, técnico, não sei qual você quer, ser juiz, não deixe que ninguém fale diferente que você não consegue. Eu passei por isso, todo mundo passa por isso, tem pessoas que elogiam, que acatam a gente, tem pessoas que jogam areia nos nossos sonhos. Mas o que fazer para evitar tudo isso, meus amores, é lutar, né? Não tem como a gente não fazer a não ter lutar. Mas é uma luta de ação. Não adianta ninguém plantar a semente e colocar em cima da mesa. A gente tem que semear aquela semente, ir atrás. E mais do que isso, a gente tem que ter o que eu chamo, né, de desejo profundo, querer de verdade. Não é querer mais ou menos, né? Não é querer, eu vou estudar aqui, outro ali, será que eu quero porque um amigo quer? Não, é querer de verdade estar ali. Porque eu te garanto que vale muito a pena. Vale, Bruno? Vale demais. Aproveite essas mensagens da Ellen e já comece aí o seu estudo, né? Tá bom. Um forte abraço para vocês. Obrigado, Ellen. Um beijo, gente. Boa sorte, boa prova, bons estudos. Qualquer coisa me chama lá no Instagram. Respondo todo mundo. Foi um prazer, Bruno, estar aqui. Igualmente. Um abraço, gente. Tchau, tchau.